Plano Mais Brasil, ele é composto por 3 propostas de emenda à Constituição, 186, 187 e 188. A 186 e a 188 basicamente tratam das mesmas questões e a 187 ela extingue uma série de fundos, inclusive alguns fundos que são extremamente relevantes, como a possibilidade, né, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O governo federal apresentou esse Plano Mais Brasil para os senadores. Só que os senadores, até os senadores entenderam que ele avançava muito nos direitos. Por 2 questões ali, questão do salário mínimo e questão de limitação de gastos lá com saúde e educação, os senadores acabaram tirando alguns trechos, mas o grosso do Plano Mais Brasil ficou. E quem está subscrevendo é um conjunto de senadores. E esse plano, ele basicamente ele adota a mesma lógica da emenda 30, da PEC 32, porque ele estabelece que, a partir de uma suposta ou de uma crise fiscal, a resposta a essa crise fiscal é a restrição de direito de servidor público. Exatamente o que a PEC 32 está trazendo. Inclusive, na exposição de motivos, ela aborda da mesma forma o problema do orçamento e a resposta para esse suposto problema orçamentário, que seria a restrição de direitos. A principal restrição de direito do Plano Mais Brasil é a possibilidade de redução de salário dos servidores de até 25%. E como que isso pode acontecer? Além de você ter o corte de 25% de salário, quando você estoura os limites de despesa com o pessoal, conforme está previsto na Constituição e regulamentado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, existe um outro mecanismo, que é quando o governo entende, se aprovado esse plano, que há uma crise fiscal, que é quando ele precisa se endividar para pagar a despesa corrente, em tese ferindo a chamada regra de ouro lá da Constituição. Se isso acontecer, praticamente de forma automática, os servidores dos 3 poderes poderão ter redução salarial de até 1/4. E como que isso vai acontecer na prática? Foi decretado o estado de crise fiscal a partir do endividamento por ato administrativo, não é lei nada, ato normativo de cada chefe de poder. Vai ficar estabelecido quais são lá os cargos e quais são os percentuais de redução, para poder, em tese, diminuir o impacto das despesas de pessoal com orçamento. E, além disso, esse é o principal gatilho que é acionado no caso de crise fiscal, que é um gatilho que vai dizer respeito diretamente à capacidade do servidor ter de sobrevivência, de subsistência. Só que outros gatilhos também serão aplicados. Todos os gatilhos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a suspensão de nomeações, de contratações, de concessão de benefícios, mas também vai ter a suspensão de progressão salarial, à exceção dos magistrados, que estão fora disso, a redução de função comissionada, também é possível que isso aconteça, a redução de função comissionada, e tudo isso, de alguma maneira, relacionado às disposições da emenda 32, da PEC 32, porque a PEC 32, em um determinado momento, ela, contrariando o atual texto da Constituição, ela permite a redução de jornada desde que necessariamente haja redução de salário. Recentemente o STF julgou inconstitucional, manteve o julgamento inconstitucional da possibilidade de remuneratória, né, do salário do servidor, e a PEC 32 tenta dar uma resposta a isso para permitir que os servidores possam receber menos do que recebem atualmente. E o que é mais interessante do ponto de vista político é que uma está tramitando no Senado e outra está tramitando na Câmara. Então, elas estão andando juntas. Eu não tenho 2 discussões que estão acontecendo agora na Câmara ou 2 no Senado que poderia gerar alguma questão de implicar ali no debate. Então, enquanto a gente está discutindo aqui na Câmara a PEC 32, no Senado a discussão do Plano Mais Brasil, e é óbvio que, se a gente analisar, ainda que superficialmente as duas, a gente percebe que elas convergem no final, quando ela trata do orçamento e quando ela trata da resposta que ela dá para essa suposta crise orçamentária, que é a redução dos gastos com o pessoal.
Então, é uma discussão absolutamente plausível você falar assim, diante de uma carga cada vez maior de trabalho, por conta das inovações, por conta da mudança, é possível se imaginar que você tem que diminuir um pouco a jornada de trabalho para fazer frente a esse desgaste que é muito maior do que era no passado. E a legislação, em tese, hoje admite uma certa margem, porque quando ele fala que é de 6 a 8 horas, de 30 a 40 horas semanais, é possível a regulamentação para uma jornada inferior a que os servidores fazem hoje, por exemplo, no judiciário. Supondo que a Lei 8.112 fique dessa forma, o que o futuro regime jurídico único dispõe a algo parecido, se for aprovada a PEC 32 dessa forma, não vai ser possível a gente discutir, por exemplo, a redução de jornada sem redução de salário. E por que a gente defende redução de jornada sem redução de salário? Porque aumentou muito a quantidade de trabalho feita. A demanda aumentou demais, né? Então, o tempo morto praticamente não existe mais. É a densificação do trabalho. Não existe mais tempo morto. E o advento agora da pandemia, a solução que foi dada do trabalho remoto, ela acabou intensificando esse processo. Esse processo de você cada vez trabalhar mais, num curto espaço de tempo, e cada vez ser mais cobrado, não exatamente por uma jornada, mas por metas. Então, é muito importante que se estabeleça uma jornada para que não haja um desgaste, para que não haja dano para a saúde, tanto física como emocional, né, dos servidores. E isso pode ser um impeditivo. A PEC 32, da forma que ela está colocada, ela pode ser um impeditivo, inclusive desse debate de condições ambientais de trabalho. A PEC 188, ela altera o artigo 169 da Constituição, para acrescentar um inciso lá no parágrafo 3º desse artigo 169. Ele fala o seguinte: a redução temporária da jornada de trabalho com adequação proporcional dos subsídios à nova carga, em no máximo 25%, com base em ato normativo motivado de cada um dos poderes que especifique a duração, a atividade funcional, o órgão ou a unidade administrativa objetos da medida, bem como o exercício de outras atividades profissionais por aqueles que forem alcançados por esse dispositivo. Isso aqui significa o seguinte, que o chefe do poder, de cada poder, num ato que ele vai motivar, é o pressuposto, ele tem que motivar, o motivo que ele vai apresentar, aí a gente vai ter que ver depois, mas basta ele apresentar um mero motivo para ele identificar e definir quais serão os cargos, quais serão os órgãos, ou seja, quem serão as pessoas que sofrerão a redução. Ele pode limitar, falar, para essas pessoas eu não vou diminuir, para aquelas eu vou diminuir a jornada do salário? Pode. Isso é uma extrema discricionariedade que a PEC, no caso aqui, o Plano Mais Brasil, está dando aos chefes de poderes. Tirar do orçamento já destinado algum valor para financiar um projeto dele, que é o projeto de renda para pessoas desassistidas ou as camadas mais vulneráveis da população. E isso ficou muito evidente, de como o Brasil tem uma quantidade de pessoas em estado de vulnerabilidade muito grande. E ele pode tirar isso do orçamento de uma série de rubricas. A gente indica a primeira sempre, que é a maior destinação do orçamento, que é o pagamento dos juros em cargo de uma dívida que nunca foi auditada. Mas a gente pode falar, por exemplo, também em que pode ser um sistema tributário um pouquinho menos injusto, em que o capital seja tributado e não o trabalho. Vejam, as projeções que se tem a respeito do que se pode arrecadar, por exemplo, de imposto sobre ganho e fortuna, que desde 1988 nunca foi regulamentado, daria para pagar inúmeros programas de renda para as pessoas mais desassistidas. Qual que é a correlação que o governo vem fazendo? Ele vai querer tirar de trabalhadores, das camadas trabalhadoras, o orçamento que em tese é destinado para isso. Por exemplo, servidor público, gasto, despesa com pessoal. O ministro Paulo Guedes imagina que, por exemplo, com o Plano Mais Brasil, ele possa fazer uma economia de 12 bilhões.
De onde que ele tira isso? 12 bilhões? Do salário dos servidores. Então, é possível que exista alguma ligação entre aprovar um plano para justificar o pagamento de uma renda que de fato precisa ser discutida, que precisa ser encaminhada, porque é absolutamente necessário, a pandemia demonstrou isso, é possível que ele monte uma estratégia nesse sentido. Agora, nós temos o dever de apontar o orçamento e falar, não é daqui que você pode tirar. Não é do serviço público que você vai tirar. Sabe por quê? Porque quando a gente fala assim, não vamos reduzir o salário do servidor, isso também significa que nós vamos reduzir a jornada. Ou seja, nós vamos diminuir os serviços públicos. E o Estado brasileiro agora não pode ser reduzido. O Estado brasileiro tem que prestar mais serviço. É agora o momento talvez mais importante, o momento que ficou mais nítido que o Estado brasileiro é essencial para diminuir minimamente as desigualdades, para chegar àqueles objetivos que estão escritos na Constituição. Diminuir a desigualdade, erradicar a pobreza, para a gente tentar chegar àquilo que a Constituição falou que a gente deveria chegar com o estado de bem-estar social, que a gente não está nem próximo, e está cada vez mais se afastando. E, por exemplo, com as alterações que eles estão propondo para a Constituição, veja, a gente falou do princípio da subsidiariedade, que está lá na PEC 32. No Plano Mais Brasil, ele altera o artigo 6º, que fala dos direitos sociais, para relativizar o artigo 6º. Basicamente, ele fala, os direitos sociais dos trabalhadores são todos esses que estão aí, desde que haja orçamento. Então ele fala, olha, é muito bonito o que está escrito na Constituição, mas eu não vou fazer nada disso, eu não vou cumprir nada disso. Então, ele vai alterando os princípios, ele vai alterando aquela estrutura mais rígida que não poderia ser modificada, para, na sequência, nas leis inferiores, passar, como diria o outro ministro, passar a boiada.